Sabe, dentro de cada uma das nossas células, a cada segundo que passa, está a acontecer um drama de velocidade e precisão. E quem são os protagonistas? Bem, são umas heroínas silenciosas, as enzimas. É sobre elas que vamos falar nesta análise, para perceber como é que elas, no fundo, tornam a vida possível. Então, fica a pergunta: por que a vida não é só uma sopa de químicos, lenta e fria? Parece estranho, não é? Mas a verdade é que as reações químicas que nos mantêm vivos, sabe, desde digerir o almoço até ter este pensamento agora mesmo, são naturalmente lentíssimas. A sério, tão lentas que, se dependesse só delas, a vida como a conhecemos, bom, nem sequer existiria. E é aqui que entram as enzimas. Elas são a solução para este enorme problema de velocidade. Pense nelas como catalisadores biológicos, uns verdadeiros aceleradores ao nível molecular. A missão delas é simples, mas genial: reduzir a tal energia de ativação. Basicamente, é como se elas diminuíssem a altura da montanha que uma reação química tem de escalar para poder acontecer. E o poder delas é absolutamente impressionante. Este gráfico mostra isso na perfeição. Uma reação que, sem ajuda, podia levar séculos. Com a enzima certa, acontece em segundos. É esta a diferença. É a diferença entre uma poça de químicos parada no tempo e, bem, o dinamismo da vida. Ok, então como é que elas fazem isto? Como é possível esta velocidade toda? Para perceber isso, temos que fazer zoom in. Vamos espreitar bem de perto e ver como é que uma única enzima faz o seu trabalho, passo a passo. O segredo está todo aqui, num lugar chamado sítio ativo. E isto não é uma ranhura qualquer. É mais como uma doca de ancoragem molecular, super especializada. A forma, o tamanho, as cargas elétricas, tudo foi desenhado à medida para uma molécula muito específica, que chamamos de substrato. É como uma chave numa fechadura. Este encaixe perfeito é aí que a magia começa. E o processo em si é uma dança em 4 passos. Primeiro, o reconhecimento. A enzima encontra o seu substrato e liga-se a ele. Depois, no segundo passo, a enzima agarra o substrato e coloca-o na posição perfeita. Mas o momento-chave, o verdadeiro truque, é o terceiro passo. A enzima estabiliza o chamado estado de transição. Imagine, é aquele momento super instável em que a molécula está a meio da transformação. A enzima torna esse momento muito mais fácil, muito mais estável. É aqui que a aceleração acontece de verdade. E por fim, passo 4. A reação termina, o novo produto é libertado e a enzima fica como nova, prontinha para o próximo. Mas agora vamos afastar um pouco a câmara. Já vimos que estas enzimas são incrivelmente poderosas e rápidas, mas já pensaram o que aconteceria se elas trabalhassem sem parar, sem qualquer tipo de controlo? A resposta seria o caos. Um verdadeiro caos metabólico. Para que uma célula funcione como um relógio suíço, a atividade destas máquinas superpotentes tem de ser controlada ao milímetro. E claro, a célula tem um sistema de controlo super sofisticado para garantir que tudo acontece quando deve acontecer e na quantidade certa. E uma das formas mais engenhosas de fazer este controlo chama-se regulação alostérica. Pensem nisto, literalmente como um comando à distância para a enzima. Uma outra molécula, a reguladora, não se liga no sítio ativo, mas sim num sítio secundário, o sítio alostérico. E quando se liga ali, puf, muda a forma da enzima inteira. E ao mudar a forma, ou a ativa ou a desativa. E aqui vemos exatamente como funciona, os dois lados da moeda. Temos o ativador, que se liga e basicamente estabiliza a enzima na sua forma ligada, a forma ativa, tornando o sítio ativo mais receptivo. E depois temos o inibidor, que faz o oposto. Liga-se e estabiliza a forma desligada, inativa. É um sistema de interruptores on-off, super elegante e eficaz. E há outro mecanismo de controle que é pura e simplesmente genial. A inibição por feedback. É um sistema de autorregulação fantástico. E a lógica por trás disto é eficiência. Impede que a célula gaste energia e recursos a fazer mais de uma coisa que já tem que chegue. Imaginem uma linha de montagem. O processo é super lógico. A primeira enzima dá o pontapé de saída. Depois de vários passos, chegamos ao produto final. E o que acontece quando já há muito produto final a acumular-se? O próprio produto final vai lá atrás, ao início da linha, e liga-se à primeira enzima, mandando-a parar. É como se dissesse: pessoal, já chega, temos estoque. E quando o estoque baixa, a inibição desaparece e a produção arranca outra vez. É eficiência no seu melhor. Mas o controle não fica por aqui. A célula tem ainda mais cartas na manga, a um nível de gestão ainda mais alto.
Por exemplo, pode controlar diretamente nos genes quantas cópias de uma enzima vai produzir. Ou pode fazer outra coisa, isolar reações em divisões diferentes da célula, nos organelos. Chama-se isto compartimentalização. E ainda pode adicionar ou remover pequenos autocolantes químicos nas enzimas para as ligar ou desligar. Todos estes mecanismos juntos formam um sistema de gestão, uau, de vários níveis e incrivelmente sofisticado. E assim, chegamos ao fim do nosso percurso. Quando juntamos estas duas peças do puzzle, de um lado, a função superaceleradora das enzimas e do outro, esta regulação super precisa, começamos a ter uma imagem muito mais clara. Começamos a perceber como é que a vida consegue ser tão dinâmica e tão adaptável. E esta citação, olha, acho que resume isto na perfeição. Esta arquitetura de controlo garante que o metabolismo seja flexível, eficiente e responsivo às necessidades da célula. É isto, não é só velocidade por velocidade, é velocidade com controlo. É isso que permite que a célula seja flexível, se adapte, não desperdice energia e responda ao que está a acontecer à sua volta em tempo real. Portanto, para resumir os pontos essenciais, primeiro, a função. As enzimas aceleram as reações. Ponto. Tornam o impossível possível. Segundo, a regulação. Um sistema super complexo e com vários níveis garante que esta velocidade toda é usada de forma inteligente e controlada. E o resultado de tudo isto? Um sistema vivo, eficiente e incrivelmente adaptável. E para terminar, fica uma última ideia para pensarmos. Se imaginarmos a célula como uma cidade movimentada e as enzimas como todos os trabalhadores, os construtores, os mensageiros, os técnicos, que constroem e mantêm tudo a funcionar, a pergunta que fica é: quem é o arquiteto? O que ou quem é que desenha o plano mestre para esta metrópole inteira? É uma pergunta que, claro, nos leva a mergulhar ainda mais fundo nos segredos da biologia.